Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, segunda-feira, 14 horas, pontualmente 14 horas, começando aqui a nossa aula. E hoje eu preparei 5 dicas para quem está dando seus primeiros passos, para quem está começando a abrir o seu provedor de fibra ótica, ou também quem já começou, acha que poderia ser alguma coisa diferente na hora de construir a sua rede, na hora de planejar o que vai fazer. E vamos lá, eu preparei essas dicas que são dicas que eu gostaria de ter aprendido isso, há 10 anos atrás, quando eu comecei meus primeiros projetos FTTH. Bom, galera, agora que a gente está começando, eu queria que vocês colocassem no chat aqui de onde vocês são, né? De onde que você é, onde que você está me assistindo agora, só para ter uma ideia onde que a gente está chegando nessa aula aqui. Geralmente tem gente aqui do Brasil inteiro, fora do Brasil também. E enquanto a gente começa, coloca aí no chat de onde que você é, de onde que você está falando, onde é o seu provedor de internet. E a ideia é que eu vou trazer essas dicas, a gente vai fazer uma parte prática também, eu vou demonstrar algumas coisas que eu preparei e no final a gente vai bater um papo aqui pelo chat, tirar algumas dúvidas, trocar uma ideia, complementar a aula com as dúvidas pelo chat. Beleza? Ó, maravilha! Davi já deu o seu... Manaus, show de bola! Alagoas... Cara, tenho certeza que vai vir tudo que é canto do Brasil aqui nos comentários, no chat aqui, isso é ótimo, ótimo mesmo. Camburu, legal, pertinho, legal. De ponta a ponta, né? A gente acaba pegando o Brasil inteiro, mas legal, galera, legal. Bom, vamos lá. Sumaré, São Paulo. Vamos lá então, pessoal. O que eu preparei para hoje? Tá? Eu confesso que faz tempo que eu queria fazer essa aula. Tempo mesmo. A gente vai juntando informações, trocando ideia, conversando com muitos provedores, vai lembrando de coisas que a gente errou no passado, coisas que a gente vê, infelizmente, ainda muitas pessoas errarem. E a ideia é a gente trocar uma experiência, trocar uma ideia, conversar sobre várias situações, várias dicas, vários macetezinhos. E a ideia é ganhar tempo, a gente não cometer os mesmos erros que outras pessoas já cometeram. E aí a gente vai ganhar tempo com isso, a gente não vai deixar de gastar dinheiro com bobagem, com retrabalho, porque a gente acabou embarcando em algum problema sem querer. Às vezes não é por mal, realmente é corrido, é difícil, tem muita coisa, a gente acaba atropelando alguma etapa. Então por isso que eu reuni essas informações aqui nessa ordem, nessa sequência que a gente vai trocar uma ideia daqui para frente no decorrer da nossa aula. Bom, queria começar só lembrando sobre a aula em si. Essa aula é uma aula gratuita, todo o conteúdo está aqui, ele é gratuito aqui pelo nosso canal no YouTube e ela vai ficar gratuita assim por 24 horas. Então dentro de 24 horas, até amanhã, terça-feira, metade da tarde, você pode assistir essa aula quantas vezes quiser. Você pode mandar para um amigo que está começando a montar o seu provedor, um amigo que duvida talvez de alguma coisa, está precisando de um empurrãozinho, manda essa aula também para ele e essa aula vai ficar disponível por 24 horas. Depois desse tempo, a aula sai do ar aqui do YouTube e ela vai apenas para a plataforma para os alunos do projeto FTTH 2.0. Aí sim, quem é aluno pode assistir essa aula quantas vezes quiser, enquanto tiver acesso ao curso em si, essa aula vai estar disponível. As outras que já aconteceram, as outras 18 aulas que já aconteceram e as próximas 20 aulas que vão acontecer ainda, 21 aulas que vão acontecer ainda esse ano. Esse ano a gente termina o ano com 40 aulas gratuitas, 40 aulas em segundas-feiras. A gente está na aula 19 agora, já fez 18, tem mais 21 pela frente. E aí a gente vai até dezembro, início de dezembro com a nossa última aula e todas nesse formato. Ao vivo, gratuito, todo o conteúdo aqui, não tem corte, não tem meio conteúdo, é o conteúdo inteiro mesmo. Depois sai e vai apenas para quem é aluno. Bom, logo no início também eu queria já deixar claro para quem é essa aula e para quem não é essa aula. Tem dois tipos de profissionais, tem aqueles profissionais que estão preocupados em sair cedo do trabalho, fazer de qualquer jeito, não estão nem aí se está fazendo errado e o que interessa só de fato é no início do mês lá receber o seu salário, e tem aqueles outros profissionais que procuram se especializar, fazer diferente, questionam, poxa, por que fazer assim? Que entendem que algo podia ser melhor, que podia fazer de uma forma diferente, trazendo uma economia para o provedor ou trazendo uma rede melhor para o provedor, enfim, mas pessoas que são inquietas e procuram fazer melhor. Essa aula é para esse segundo tipo de pessoa, que realmente está procurando fazer melhor, está procurando fazer diferente. Se é o seu caso, você está na aula certa. Todo o conteúdo que eu vou trazer aqui nessa aula pensando nisso, para aquele profissional que é inquieto em fazer e aquela resposta do tipo, sempre foi assim, eu aprendi a fazer assim, faz assim que não tem erro, não é isso. A gente sempre tem que estar procurando uma forma diferente e essa aula é para esse segundo tipo de pessoa.
Aproveita, faz o story também, tira o storyzinho, marca a Faber School, marca o Marcelo Grande Machado e mostra que você está estudando, está fazendo diferente, está procurando fazer melhor. Bom, galera, sem mais enrolações, vamos começar o nosso conteúdo em si. E tudo que eu vou falar aqui nessa aula é fruto de tempo, de experiência, de estudo, de errar, de acertar, tanto do Machado, né, tanto do quanto eu e como eu aprendi desde 2011 fazendo projetos FTTH, quanto com outros alunos também. Sempre que a gente tem um treinamento, algum curso, nós aprendemos muito com os alunos, com as histórias dos alunos, com as dificuldades, com os erros, e isso acaba sempre tornando uma aula melhor, trazendo como um conteúdo melhor. Então tudo que você vai ver daqui para frente é com base nisso, não é com base em achismo, é com base realmente do que a gente já viu acontecer e já viu não acontecer também, por isso dessa sequência. Bom, por que essa aula? Poxa, Machado, por que essa aula para quem está começando? Quando a gente está começando, eu acredito que é o momento mais difícil, não só financeiramente, mas todos os materiais, todo o conhecimento, todas as possibilidades, tem muitas variáveis, a gente pode fazer de muitas formas. Então o início é o mais difícil, é o mais trabalhoso. E quando a gente fala de um provedor pequeno, acaba sendo mais difícil ainda porque a equipe é pequena. Então provavelmente é a mesma pessoa que faz um projeto, que compra material, que vai fazer a instalação, que vai fazer a manutenção, que vai conversar com o cliente. Então é muita atividade de fato para fazer. E se a gente for fazer tudo ao mesmo tempo, tudo corrido, tudo conforme dá, a chance de dar besteira, de dar alguma coisa errada no caminho é muito alta. Então a gente tem que respeitar umas etapas, passo por passo, e as dicas são baseadas nisso, em respeitar esses tempos, respeitar os passos para fazer algo melhor, para conseguir entregar algo melhor, para construir uma rede melhor. Basicamente isso. Rede FTTH já foi uma coisa muito difícil de fazer, muito difícil de projetar. Porque muitos anos atrás não existiam todas essas variáveis, todas essas possibilidades de materiais. A gente tinha pouco material disponível no mercado. Era um tipo de caixa, ponto. Era uma marca, ponto. Eram 3 marcas de fibra ótica, ponto, acabou. A gente não tinha muita opção há uns anos atrás. Já existia fibra ótica, já existia enlaces de ponto a ponto com fibra ótica. A fibra ótica não é uma coisa nova, não é mesmo. Só que os materiais, o que a gente conhecia sobre FTTH mesmo, sobre o multiponto na fibra ótica, sobre levar a fibra ótica na casa do cliente, a informação era muito limitada. Era pouca informação, pouco material. Material que eu digo, material didático e material físico também. E aí era algo muito difícil mesmo, tinham vários obstáculos. Hoje em dia não, hoje em dia é fácil. Tem informação, tem tudo que é tipo de material que a gente quer utilizar numa rede FTTH. Se você pensar um material maluco, uma caixa maluca, vai aparecer. Existe esse tipo de caixa com certeza, é só pesquisar que você vai encontrar esse tipo de caixa. Então a questão é a gente juntar esse quebra-cabeça, conseguir juntar as pecinhas do quebra-cabeça e fazer uma boa rede, um bom dimensionamento e uma boa rede. Por exemplo, quando eu falo que não tinha materiais, eu comecei a lembrar aqui agora das histórias, quando não tinha material. A gente ia fazer uma rede FTTH, por exemplo, e a caixa de atendimento não tinha uma caixa de atendimento boa. Então muitas redes, ao invés de usar uma caixa de atendimento, uma CTO meia boca, uma CTO ruim, a gente usava uma caixa de emenda tradicional para fazer o atendimento de cliente. Uma caixa de emenda mesmo. E aí cada ativação de cliente que tinha para fazer era uma coisa muito demorada, era difícil, vai lá, tira a caixa de emenda do poste, solta a reserva técnica, bota a caixa no chão, coloca mais um cabo drop para dentro da caixa da emenda, fecha, veda certinho, enrola e pendura no poste. Olha quanto tempo demorava para fazer a instalação de um cliente. Só que muitas vezes era melhor fazer isso do que pegar uma CTO importada, uma CTO daquelas meio sem vergonha, que nem fechar a tampa fecha direito, ou que quebra no primeiro ano já a tampa, e era melhor fazer com uma caixa de emenda do que fazer com esse tipo de CTO. E aí começaram a vir CTOs, então logo começou a vir CTO, 2011, 12, começaram a aparecer vários tipos de CTO. Só que naquela época ainda o conector mecânico não era uma realidade assim que a gente podia usar a larga escala nos projetos, que tinham várias opções. Então a gente tinha que fazer a instalação no cliente com cabo drop figura 8, não era o cabo drop compacto, não existia o cabo drop compacto, então era um drop figura 8, a gente fazia a ativação dos clientes. Aí na caixa CTO, na caixa de atendimento, tinha que fazer uma fusão do drop figura 8 com um pigtail, acomodar essa fusão dentro da caixa de emenda e aí sim conectar o cliente na caixa. Depois lá na casa do cliente tinha que botar uma PTO, uma roseta ótica, fazer uma fusão também do drop figura 8
na PTO ali com um pigtail, usar um cordão óptico e ativar um cliente. A gente demorava muito tempo para ativar um cliente. Mas era o que tinha na época. Era com isso que a gente construía a rede. Eram esses materiais que a gente tinha à disposição. Muito diferente de hoje. Muito diferente mesmo, né? Além disso, a gente tinha um problema muito sério com mão de obra. Quando eu falo a gente, é o mercado, né? É o mercado nacional em si, né? Então existia um problema muito grande com mão de obra. Existiam já muitos profissionais que sabiam fazer lançamento de fibra ótica, sabiam fazer fusões, isso existia. Só que sabiam lançar cabo e fazer fusões, montar rede, de rede ponto a ponto. Poxa, eu vou interligar o provedor com uma torre, eu vou lançar uma fibra do provedor em algum lugar para buscar a internet. Eu vou lançar uma fibra, fazer um ponto a ponto do provedor para uma empresa, para entregar um link de internet com fibra ótica para uma empresa. Então existiam muitos profissionais que lançavam fibra ótica, montavam rede, mas redes ponto a ponto. E aí quando começou o multiponto, não é bem assim, era diferente. E aí muitos não entendiam, muitos não conseguiam fazer, muitos não concordavam. Achavam que a rede daquela forma não ia ficar bom e faziam rede de outra forma, com uma cara mais de ponto a ponto. E aí a rede cada vez se tornando mais caro. A verdade é que há uns anos atrás, para construir a rede, era quase uma operação para lançar um foguete espacial. A estrutura que se montava era uma estrutura muito grande. Muitas pessoas, para construir uma rede pequena, uma rede que ela demorava muito tempo para construir, uma rede pequena, era uma rede que custava muito caro para construir. E os materiais foram modernizando, ficando mais fácil, mais mão de obra, mais opções, mais cursos. E aí a coisa ficou mais fácil, por isso que eu digo que hoje é muito fácil. O problema hoje está em a gente filtrar as informações, acho que isso é um problema hoje. Filtrar as informações que interessam, as informações que importam, as informações que fazem sentido e esquecer aqueles lixos, aquelas informações que não vão fazer diferença no nosso projeto, na nossa implantação. Então a gente tem que aprender a filtrar isso também. Bom, olha só, vamos falar da primeira dica então. Eu fiz um resumo aqui do porquê essas dicas, do porquê essa aula, mas vamos para a primeira dica aqui, vamos começar a nossa primeira dica. E a nossa primeira dica é o seguinte: tenha um projeto. Tudo começa com um projeto. Tudo começa com um dimensionamento, com uma documentação. Esse é o início de tudo. A gente não começa a rede comprando material ou lançando um cabo óptico, comprando uma OLT, por exemplo. A gente nunca começa isso assim. A gente começa fazendo o projeto. E quando eu falo projeto, não é o desenho. Projeto é projeto e desenho é um desenho. Projeto, quando a gente fala em projeto, a gente está falando de uma documentação que tem um dimensionamento, que diga como essa rede vai ser, como ela vai ser construída, qual vai ser o padrão de qualidade dela, qual o nível de sinal dela, enfim, um monte de informações. Mas isso é um projeto. É a mesma coisa que a construção de uma casa. A gente não começa construindo uma casa comprando materiais. A gente começa construindo uma casa fazendo um desenho, juntando as nossas ideias, né? Tudo que a gente pensou que a gente quer na nossa casa, colocar no papel, fazer os nossos esboços, fazer as contas para ver se cabe no nosso bolso, e aí sim, depois a gente começa a construir. A rede é a mesma coisa. Tudo começa pelo projeto, e quando eu falo projeto é o dimensionamento, não é o desenho. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai abrir o Google que vai navegar um pouquinho sobre o projeto para explicar melhor o que eu quero dizer. No projeto acontece uma coisa muito legal, que a gente começa a entender as nossas limitações. Limitações, por exemplo, de tempo. Poxa, quanto tempo demora para construir a rede? Em quanto tempo eu quero construir a rede? Então eu entendo as minhas limitações de tempo. Eu entendo as minhas limitações financeiras também. Quanto vai custar a rede? O projeto diz isso. Quanto ela vai custar? Cabe no meu bolso? Não cabe no meu bolso? Eu vou ter que dividir em duas fases, construir metade agora, metade depois, ou daqui a pouco vai ser mais barato do que eu imaginava, então eu posso construir o dobro da rede. Então a gente também consegue ter essa noção de dinheiro. De equipe. Poxa, faço com essa equipe, eu vou ter que ampliar a minha equipe, eu tenho que capacitar a minha equipe. No projeto a gente consegue identificar isso. E também questões de espaço. Tamanho de rede. Poxa, esse bairro está de acordo? É esse bairro que eu quero? É esse tamanho de rede? Vai custar 100 mil reais isso aqui ou vai custar 200 mil reais? Então a gente entende também a questão de tamanho de rede na etapa de projeto. Por isso que tudo começa com um bom projeto, começa com um bom dimensionamento e é obrigatório ter o projeto, ter o dimensionamento antes de começar a construção na rede. No projeto, a gente também tem os custos na ponta do lápis. Poxa, olha só, não sei se já aconteceu com você de sair montando alguma coisa, construindo alguma coisa, uma casa talvez, não sei se você já construiu uma casa,
E aí você vai construindo e vai descobrindo quanto está custando conforme vai construindo. Isso é um problemão. Isso pega a gente de calça curta, né? A gente está lá colocando todo o nosso dinheiro, está longe de terminar a obra, não termina nunca, nunca fica pronto e parece que a gente vai usar todo o dinheiro do mundo e nunca vai conseguir terminar. Então a rede é a mesma coisa. Se você pegar material, sai comprando, sai construindo, sai comprando, sai construindo, poxa, como é que você vai traçar um plano de negócio? Como é que você vai entender qual que vai ser o seu ticket, qual tem que ser o seu ticket, se vai ter valor de ativação, se não vai ter valor de ativação, se é um negócio saudável para você, se você nem sabe quanto vai custar a rede. Uma rede que custa 200 mil para 200 mil para 2 mil assinantes, por exemplo, ela tem um peso por assinante, ela tem um custo por porta. Agora, uma rede que custa 400 mil para os mesmos 200 assinantes, os mesmos 2 mil assinantes, ela vai custar o dobro por porta. E alguém tem que pagar esse custo por porta. Então, tem que ter os custos na ponta do lápis. E aí o projeto ele diz isso, a gente tem um quantitativo, tem custos na ponta do lápis. Tem uma coisa muito legal também, na etapa do projeto, que muitos provedores perdem dinheiro, deixam dinheiro na mesa na compra de materiais, porque precisa comprar material para chegar amanhã. E aí você liga para o distribuidor, cara, eu quero 2 km de fibra, eu quero 4 km de fibra, eu quero 20 CTOs, entrega amanhã? Entrega amanhã. E aí o preço que ele te cobrar no cabo, não está nem aí, o que interessa para você é receber amanhã para você instalar. Só que nessa brincadeira você perde 1.000 aqui, perde 2.000 lá, perde 5.000 aqui, você perde muito dinheiro. E a sua rede vai custando cada vez mais caro. Então, se você tem um projeto, você entende a questão dos tempos, você sabe quando comprar o material, você pode comprar o material com 30 dias de antecedência, conseguir um preço melhor comprando a fibra direto na fábrica, por exemplo, e essa fibra vai demorar 30, 60 dias para chegar e o tempo não vai afetar o seu cronograma porque você sabe que vai demorar esse tempo. E aí você consegue ter economias. E são economias que a gente não está comprando material ruim para economizar. O material é bom, é o mesmo material. A gente só está comprando ele melhor, comprando com tempo. Então o projeto ajuda nisso. Ajuda nessa organização do tempo. Cronograma, basicamente, e aí acaba trazendo economia. O projeto, quando a gente fala de um projeto, uma documentação, eu já vou navegar, já vou abrir meu Google aqui, mas o projeto ele pode ser algo muito complexo se a gente não sair desenhando tudo que quer, não organizar as coisas, ele pode se tornar uma coisa complexa. E aí tem uma coisa legal o seguinte, e aí serve especialmente para provedor menor. Torne o projeto simples, um projeto desenrolado. Por exemplo, às vezes alguém vem apresentar um projeto, né, algum aluno, algum conhecido vem apresentar um projeto, ou algum provedor quando a gente vai fazer uma mentoria, e ele começa a explicar o projeto. Ah, a fibra vem por aqui, eu tenho um backbone, eu tenho as caixas aqui. E para quem está acostumado a falar de projeto, é fácil entender como é que é o projeto. A gente vai montando na cabeça, consegue entender como é que é o projeto. A gente faz isso há muito tempo. Poxa, 10 anos fazendo projetos FTTH, né? Só que acontece o seguinte, alguns, quando vão me falar do projeto, eu estou começando a entender o projeto, ele fala, ah não, mas é que aqui a fibra vai lá e volta porque eu tive que atender uma torre. Tá. E aí ele continua explicando o projeto. Ah, não, é que nesse ponto a CTO não é 1:16. É 2 de 1:8 porque é o que eu tinha em casa e o distribuidor não tinha. Ok. E aí vai sendo aquela coisa enrolada. A gente não entende o que é o projeto. Então quando o projeto está enrolado assim, quando está complexo assim, poxa, essa rede não vai ficar legal. A gente que trabalha com projeto tem dificuldade para entender, imagina quem não entende. Imagina quem está começando. Imagina quem tem que fazer a manutenção na rede que nunca viu troço confuso daquele jeito. Quando é que vai entender? Então a gente tem que fazer projetos simples, projetos desenrolados mesmo. E quando eu falo de projeto, nem sempre é aquela documentação completa, cheia de planilhas e cheia de Google e AutoCAD ou softwares pagos. Pode ser uma coisa simples, uma coisa muito simples, que é o que eu quero mostrar para você agora. Quero mostrar o exemplo de uma tela, um projetinho bem simples, simples mesmo. Eu já usei como exemplo esse projeto muitas vezes. E a ideia de ser simples é que todo mundo possa entender. Por exemplo, olha como é simples esse projeto. Aqui embaixo tem um ponto que eu chamei de OLT, que é o provedor. É o provedor. Aqui embaixo eu chamei de OLT, é o provedor. Beleza.
Aí eu tenho um cabo verde, cabo mais grosso, que cruza e atravessa a cidade e faz essa curva aqui. Esse cabo verde é o nosso cabo de backbone. O que é o backbone? Backbone é uma parte da nossa rede que nós não temos cliente conectado propriamente no cabo. A função desse cabo é levar o sinal do provedor, da OLT, das portas PON, levar para a cidade, para onde esse sinal vai ser derivado, para onde ele vai ser distribuído, para onde a gente vai ter os nossos ramais de derivação. Então isso é um backbone, essa é a função dele. Não é conectar um cliente direto, mas sim levar o sinal para algum lugar. Então nós temos um cabo aqui, esse cabo verdinho, o nosso backbone cruza para cá. Legal. E aí eu tenho uma pasta aqui do lado com os ramais. Os ramais são as redes de atendimento, é o agrupamento das CTOs. As CTOs são as caixas de atendimento. Então, por exemplo, eu posso ter uma porta PON, que eu vou fazer ramais, e cada ramal vai ser 64 clientes por porta. Legal. Se eu for usar CTO de 1 para 16 para aquela cidade, e eu vou fazer 64 clientes por porta, então eu posso ter um ramal, ou vou ter um ramal com 4 caixas. 4 caixas de 1 para 16 vai dar 64 clientes por porta. Esse é um ramal. Se eu for trabalhar com 128 clientes por porta e eu tenho CTOs de 1 para 16, poxa, eu posso colocar 8 CTOs de 1 para 16 no ramal e vai fechar os meus 128 clientes por porta. Então esse ramal vai ser um ramal com 8 caixas de 1 para 16. Então a quantidade de caixa que tem no ramal depende da quantidade de portas daquela caixa, da quantidade de portas que você quer também por porta PON, clientes por porta PON, 64, 128. Então isso que determina o tamanho do ramal, é a quantidade de portas. Então, por exemplo, eu tenho aqui 6 ramais. Eu vou marcar aqui meu ramal 1. Ramal 1 é essa primeira derivação da fibra, é uma fibra menor, está vermelhinho aqui, que dobra para o lado esquerdo e alimenta 4 caixas de atendimento. Esse aqui é o ramal 1. Ramal 2 é a mesma coisa. Tem uma caixinha aqui de emenda, sai com um cabo menor, que é essa linha vermelhinha, e atende mais 4 fibras. Então o projeto inteiro, nesse caso aqui, são ramais com essa linha vermelha e um grande backbone com essa linha verde. O que é essa simbologia? O que é o triângulo aqui? O que é o hexágono aqui? O que significa cada coisa? Eu gosto de criar uma legenda. Eu gosto de criar uma legendinha. E lá eu digo o que é uma OLT. O triângulo amarelo, por exemplo, é uma caixa de atendimento com um splitter de 1 para 16. O hexágono amarelo é uma caixa hub, é uma caixa de emenda com um splitter de 1 para 4 lá dentro, um splitter de primeiro nível que vai atender as caixas, né, que vai iluminar as caixas de atendimento aos clientes. Então tem uma legendinha simples aqui. Mas o que eu queria te mostrar no projeto é o seguinte, né? Por que eu abri esse projeto? Eu queria te mostrar que ele é simples. Poxa, se eu explicar esse projeto para minha mãe, que não tem nada a ver com a área de tecnologia, nada a ver com fibra ótica, nada a ver com projetos, se eu explicar esse projeto para minha mãe, ela vai entender. Ela vai entender que sai um cabo maior aqui, e esse cabo vai alimentar os ramais da cidade, as redes da cidade que vão atender as casas. E aí eu tenho esse outro cabo vermelhinho aqui, que é um cabo menor, é um cabo mais simples. Esse cabo vai levar sinal até as caixas ficam nos postes e lá a gente conecta os clientes. As caixas são esses triângulos e aqui os clientes são conectados. Eu tenho certeza que ela vai entender se eu explicar esse desenho nesse formato aqui. Então é um projeto simples. Ah, precisa de um projeto, precisa de um projeto. Um projeto simples já dá uma clareza para a gente de como vai ser a rede. Num esboço, num projeto simples como esse, a gente começa a desenrolar as outras coisas depois disso. Por exemplo, quantas caixas tem aqui? Quantos metros de fibra tem aqui? Quantas portas PON eu vou precisar? Quais cabos eu vou utilizar? Poxa, às vezes a galera compra cabo ótico e nem sabe se aquele cabo ótico é o cabo ideal para o seu projeto. Pode ser que para o provedor A 12 vias é bom e o provedor B 12 vias seja pouco. Então, dessa forma a gente também consegue ter uma noção de quantas fibras a gente vai precisar, de quais cabos a gente vai comprar. Então essa é a primeira grande dica. Tenha um projeto. É obrigado a ter um projeto. Para quê? Para saber a quantidade de material, para saber quanto mais ou menos vai custar, para saber qual área que vai fazer atendimento, para saber o que vai fazer na fase 2, para onde vai ampliar, para saber quantas fibras vão sobrar, enfim, precisa ter um bom projeto, precisa ter um desenho para a gente saber aonde a gente está e até onde a gente vai ir. Mas importante, uma coisa muito importante sobre projeto. Projeto
é algo que a gente não faz baseado em exceções. Ou seja, quando a gente vai desenhar um projeto, eu não posso olhar o mapa da cidade e analisar só as exceções e tentar atender todas as exceções. Quando a gente faz um projeto pensando nessa forma, o projeto não sai do papel. Você vai ficar muito tempo desenhando, não vai conseguir resolver todas as situações e o projeto não vai sair do papel. Você não vai terminar ele, não vai instalar e aí você vai perder tempo. Você só vai perder tempo. Um projeto a gente faz pensando na maioria. Pensa naquela situação que vai ser a situação e não na exceção. Projeto que é pensado na exceção não sai do papel. Projeto para sair do papel, a gente analisa a situação como um todo, vai nas maiorias, né? Vai no que é a grande maioria do atendimento e aí sim consegue desenrolar o projeto. Primeira dica, fechou, tem um projeto, legal. Segunda dica, não seja uma cópia. Não seja uma cópia. Eu não sei se já aconteceu com você de, poxa, eu tenho que fazer um negócio agora. Me chamaram para fazer um negócio diferente. Cara, eu não sei fazer isso. Vai lá para o Google, vai para o YouTube ou sai olhando para os posts, vai lá e copia, faz igual. Eu já copiei muita coisa. Só que junto com copiar muita coisa, eu já copiei muito erro também. O erro vem junto. Eu não sei o que é aquilo que eu estou copiando, eu não domino aquilo, eu acabo copiando o erro também. Por exemplo, vamos supor que você vai construir uma rede, não sabe como construir, beleza. Aí você começou a caminhar no bairro, você sabe que tem um concorrente lá, tem 2 concorrentes, e os caras colocaram caixas de atendimento. Por exemplo, botaram uma caixa a cada 350, 400 metros para fazer o atendimento e colocaram uma caixa com splitter de 1:16. E colocaram uma caixa, um ramal, com uma rede desbalanceada. Aí o que você faz? Poxa, se eles fizeram isso, eu vou fazer igual. Aí você vai lá, bota a caixa nos mesmos postes, bota a caixa de 1:16, copia a rede. Bom, a rede sai funcionando, você ativa os clientes, passa um tempo e aí começa a ter muito problema de rompimento, muito chamado por rompimento de drop. Primeira coisa que você pensa é que o drop é ruim. Poxa, peguei um cabo ruim, vou começar a usar outro tipo de cabo. E os rompimentos não param. E aí você se dá conta que ao invés de ter colocado uma caixa de 1:16 a cada 350 a 400 metros, o ideal é que você tivesse colocado 2 caixas de 1:8 a cada 200 metros. Bota uma caixa de 1:8, 200 metros, 1:8, 200 metros, 1:8, e você dividir mais caixas em distâncias menores. Para quê? Para ter uma instalação do cliente menor, uma instalação mais curta, uma instalação mais barata também do cliente, uma instalação que costuma dar menos rompimento, que dá bem menos manutenções. E aí quando você percebeu isso, poxa, você está no mesmo problema que o seu concorrente. Vai ter o mesmo custo para refazer a rede, para reconstruir, para colocar mais caixas. Então é importante não copiar. Para quê? Para copiar os erros. Claro que pode ser que no copiar dê certo, pode acontecer, mas é sorte. É mais fácil que dê errado do que dê certo. E aí vai acontecer o seguinte, você vai ter uma rede com os mesmos problemas que o seu concorrente tem, e aí é o mesmo preço, os mesmos problemas, é um provedor ruim, outro provedor ruim, e o cliente vai achar os dois ruins, vai ficar pipocando um para o outro e ninguém vai resolver o problema em si. Como é que não vou ser uma cópia então, Machado? Como é que eu não sou uma cópia? Para fazer uma rede, para construir, para fazer um dimensionamento, para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você vai fazer alguma coisa nova, você precisa estudar, precisa ter base de conhecimento, você precisa entender sobre a fibra ótica, sobre o splitter, sobre o nível de sinal, sobre a rede em si, tem que estudar, tem que ter base de conhecimento. E aí com base de conhecimento você consegue sair das furadas e resolver os seus problemas. Com respostas prontas, ninguém sai de um problema com uma resposta pronta. Sabe quando você coloca no Google, tal coisa é assim ou é assado? Isso é uma resposta pronta. Ah, aquilo é assim. Beleza. Só que esse tipo de resposta não resolve o problema no dia a dia. Quando a rede parar, quando tiver um rompimento, quando os clientes estiverem reclamando que a rede está oscilando, quando o sinal começar a ficar ruim, não tem uma resposta pronta que vai te ajudar. Você vai ter que quebrar um pouco a cabeça, investigar o que está acontecendo para conseguir resolver o problema. Quem tem base de conhecimento consegue resolver. Quem não tem base de conhecimento vai ter que pagar para alguém resolver e vai ficar muito tempo com o problema ou não vai resolver. E o não vai resolver é muito complicado mesmo. Tá? Bom,
falta de informação, copiar a rede, copiar erros, isso torna uma rede cara. Se a rede é cara, poxa, onde que fica o retorno do meu investimento? Onde que fica o meu lucro? Né? Então, vamos lá, tudo isso é importante para a gente ter uma rede boa, né, e não ter essa dor de cabeça. Então a segunda dica é, não seja uma cópia. Cara, vai lá, estuda, faz como tem que ser mesmo, como tem que ser, como é a sua rede. Né? Uma rede ela pode ser boa de uma forma no Rio Grande do Sul, mas talvez se copiar aquele projeto que foi sucesso no Rio Grande do Sul e rodar no Nordeste, por exemplo, e quando eu falo aquele projeto, eu falo aquele desenho mesmo, aquele tipo de desenho, rodar em outro local, com outras características, com outro tipo de rede, cara, não quer dizer que vai ser sucesso também. Tá? Terceira dica. Essa eu acho muito legal. Tenha domínio sobre o sinal óptico. Bom, historicamente falando, sinal e telecom sempre tiveram lado a lado, um associado ao outro. Por quê? Porque lá no rádio, por exemplo, para a gente poder ter banda, para poder ter um link bom, para poder ter uma latência baixa, um jitter baixo, a gente precisava de um sinal bom. Um sinal bom, ele resultava em uma modulação boa. Uma modulação boa trazia para a gente mais banda, melhores taxas de resposta. Então precisava ter um sinal muito bom para a coisa funcionar bem. E não é só no rádio. No ADSL, por exemplo, a ADSL é a mesma coisa. Precisa ter um sinal bom no par metálico para o modem ter uma modulação boa para conseguir ter banda boa e não ficar caindo, não ficar oscilando. Rede HFC, a rede coaxial, antiga NET, claro, mesma coisa, tem sinal lá, precisa ter um sinal bom também. Qual é que é o problema? O problema é que as tecnologias legadas, essas tecnologias mais antigas, elas sofrem muito com interferências externas. Por exemplo, uma rede par metálico no poste, ela sofre com muita interferência da rede elétrica, as outras redes coaxiais, tudo junto lá, uma interferindo na outra. Então o nível de sinal não é algo controlável. Se tem um cálculo de potência, se sabe quanto vai ser mais ou menos o nível de sinal, mas quando instala propriamente dito, não é certeza que vai ter aquele nível de sinal, e se não tem aquele nível de sinal, não vai ter aquele desempenho. No mundo óptico, em especial nas redes PON, a fibra óptica ela não sofre com interferências externas. Então para nós isso é excelente. Ele é um meio de comunicação mais controlável possível, porque a gente não sofre com nada externo. A gente gera as nossas próprias interferências internamente, isso sim. Então eu fazendo cálculo de potência, fazendo dimensionamento correto, sabendo qual deve ser o nível de sinal e tomando cuidados, boas práticas, realmente cuidar na hora de fazer instalação e na hora de fazer manutenção na rede, eu consigo saber qual vai ser o nível de sinal dela. Eu consigo controlar ela pelo nível de sinal. Então tenha domínio, faça o cálculo, faça a instalação certa. Se não bater o nível de sinal certo, por mais que esteja funcionando, cara, vai lá, procura onde é que está o problema e resolve. Não fica perdendo dB aí de bobeira na rede. Outra coisa importante, tem redes que quando o sinal está muito ruim, a galera vai lá e bota um laser mais forte para compensar, para ter um sinal mais forte. Só que isso é empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Tem que resolver o problema da rede, não botar mais potência para compensar as perdas excessivas por problema. Porque não significa que, se a rede está funcionando hoje, não significa que ela vai continuar funcionando o que está certo, que vai continuar por muito tempo. Pode ser que tenha algo errado e uma hora vai parar. E aí não vale aquela frase que a galera fala assim, poxa, minha rede estava funcionando e parou do nada. Ela não parou do nada. Rede que está funcionando e para do nada é porque rompeu ou queimou alguma coisa. Agora, se ela tiver alguma coisa estranha, o nível de sinal oscilando, ela vai acusar, você vai perceber que está engasgando, você vai ter cliente reclamando, ou os logs da OLT. Poucas pessoas lêem os logs da OLT. Só que os logs da OLT são os registros do que está acontecendo na rede. Quando alguma coisa estranha está acontecendo na rua, a OLT, lá, o concentrador da rede, começa a trazer um monte de log de informações, de erros, mensagens de erros, sugestões do que pode ser o erro. E aí é legal você interceptar isso, dar uma olhada nisso, ler, investigar, entrar em contato com o suporte do fabricante antes que a rede pare. Quando a rede para, é mais difícil resolver esse tipo de problema. Então essa foi a dica 3. Tenha um domínio sobre o nível de sinal da rede, porque a tecnologia atual permite isso. Simples assim. Se ela permite e ter o domínio do sinal é ter o domínio da rede, por que não? É questão de fazer conta, estudar e ter o domínio da rede. Dica número 4. Essa aqui eu já fiz até uma aula sobre isso, que é o barato que sai caro. Quando a gente está
construindo, desenhando, projetando, a gente começa a montar os custos e aí, em alguns momentos a gente se assusta, poxa, vai custar tudo isso mesmo? Vai custar esse valor aqui, poxa, onde é que eu podia economizar? E aí a nossa mente tenta nos sacanear, começa a ter várias ideias legais aí pra gente economizar, só que a maioria das ideias legais, assim, quando a gente está inventando moda, isso tem algum efeito logo logo, tem algum efeito colateral logo logo. Então, se eu fiz o investimento certo na construção da rede, como ela tem que ser, com bons materiais, com mão de obra certinho, tudo bem dimensionado, a tendência é que eu tenha um custo mais baixo para manter essa rede funcionando. Se eu faço rede meia boca, com material ruim, o dimensionamento ruim, não cuidei do nível do sinal da rede, a tendência é que eu tenha um custo de manutenção da minha rede maior. Eu vou ter mais problemas na minha rede. E aí, tem o custo da manutenção e tem um outro custo aí que a gente não tem como calcular, que é quando o cliente enche o saco da internet caindo, enche o saco de receber mensagem que a rede está em manutenção. É importante avisar o cliente quando vai fazer manutenção. Agora, toda hora a rede caindo e você avisando que está fazendo manutenção, uma hora ele vai encher o saco e vai procurar uma rede que não tenha manutenção ou que tenha menos manutenções. Então, não inventa moda. Poxa, existe caixa para isso. Cara, tem que ser esse tipo de caixa. O ideal é usar o splitter APC porque o retorno por reflexo ORL é menor, então a indicação é usar o APC. Usa o APC, vou gastar um pouquinho mais. Nem tanto, hoje em dia são os mesmos valores. O ideal na cidade é fazer uma rede balanceada porque é mais fácil, o sinal fica melhor e é mais rápido para instalar. Poxa, não vai no desbalanceado procurando economia porque a proposta do desbalanceado não é economia. Em algumas situações traz economia, mas em outras situações não traz economia, só aumenta a dor de cabeça. Então não inventa moda. A mensagem é essa, não inventa moda. Não deixa a coisa complexa. Para que complicar um projeto se a gente pode deixar aquele projeto mais simples? Olha aquele projeto que eu mostrei antes, coisa simples, é fácil de entender. Então a ideia é mais ou menos essa, né, de não inventar moda. Por exemplo, recebi uma mensagem esses dias, e aí o cara pediu ajuda porque teve pico de luz na cidade dele, estava tudo funcionando, teve pico de luz, a rede parou. A OLT não enxerga mais as ONUs não enxergam mais a OLT, não provisiona mais e tem nível de sinal. Ou seja, aconteceu alguma outra coisa aí que não tem nada a ver com o sinal óptico, que tem a ver com a configuração dos equipamentos, a combinação dos equipamentos. E aí o que pode acontecer? É bem provável, que eu estou conversando com ele ainda, mas é bem provável que ele tenha lá um monte de marca de ONU diferente. Isso é comum acontecer. E estava funcionando, mas uma hora pode ser que pare de funcionar, que foi o que aconteceu. E agora o que ele vai fazer? Ele vai ter que zerar o OLT, provisionar de novo porta por porta, ONU por ONU e vai tentar entender onde que está parando, quem é que está causando o problema na rede. Pode ser a combinação de várias marcas que estava funcionando e agora parou, pode ser que caiu uma atualização no meio do caminho aí para resolver esse tipo de problema, pode ser muita coisa. Só que são coisas que ele não dominou lá no início, não teve esse controle no início para evitar que aconteça esse tipo de situação. Então, pode acontecer, né? Então a gente precisa ter domínio e fugir das coisas que a gente acha que está fazendo uma grande economia, porque isso pode se tornar muito caro depois. Por exemplo, CTO. Tem provedor que ao invés de botar CTO de 1 para 8, coloca de 1 para 16, afasta mais as CTOs e aí vai gastar metade de caixa. Se eu tenho uma rede para 512 assinantes e eu vou usar CTO com 8 posições, eu vou precisar de 64 caixas. Se eu for usar CTOs com 16 posições, eu vou precisar de 32 caixas. Ou seja, eu tenho uma economia de 32 caixas na hora de fazer a construção da rede. Mas como é que fica a ativação do cliente? A baixada maior, o tempo de instalação, o drop de 300 metros da casa do cliente até a CTO. Isso é barato que sai caro também. A gente economizou nas caixas, mas depois a gente vai ter um outro problema aí na ativação dos clientes. Então não inventa moda e cuida com o barato que sai caro. Essas ideias malucas aí do barato que sai caro. Outra coisa legal, é a última, é a 5 agora. É a 5, tá? Olha só. Construção de rede, projeto, essas coisas levam tempo. E a quinta dica é respeitar o ciclo de idealização até a operação da rede. Que diabo é isso? Bom, quando a gente vai construir rede em algum lugar, primeiro momento é a idealização, é a ideia. Poxa, eu vou construir lá no bairro porque eu gosto do bairro, porque tem demanda, porque
a internet de lá é ruim, porque eu quero fidelizar meus clientes, sei lá, mas tem uma ideia do porquê construir naquele bairro. E aí, daí que vem a idealização, é do pensar. Depois que teve a idealização, entra na segunda etapa, que é o levantamento das informações. Quantas casas tem? Qual é a taxa de penetração? Enfim, é começar a entender, cara, como é que eu vou montar a rede aqui? As informações, as regras do jogo, por exemplo, a concessionária. Bom, a concessionária, ela permite caixa no poste ou no vão do poste? E as reservas técnicas, no poste ou no vão do poste? Tem posições livres ainda para se usar nos postes, já está lotado de cabo lá, é melhor nem passar por algumas determinadas ruas. Enfim, são as informações iniciais que a gente tem que levantar da área que a gente vai fazer a construção da rede, né? Levantamento de informações. Isso antes de começar o desenho do projeto propriamente dito. Quando a gente chega na etapa de projeto FTTH, poxa, para chegar nesse terceiro momento aqui, que é o momento de fazer o desenho em si, eu já tenho que ter um monte de informações de como tem que ser a minha rede, as premissas da rede. A gente não começa pelo desenho, a gente começa com o levantamento das informações. Tendo isso e tendo o projeto, aí você pode trabalhar numa etapa de estudo de viabilidade financeira. Para quê? Para saber se vai construir a rede inteira, se vai construir a metade, se pode construir o dobro ou se vai ter que esperar para o ano que vem. Precisa ter um estudo de viabilidade financeira. Também não adianta gastar todo o dinheiro construindo a rede, porque o que vai custar mais caro é ativar o cliente, não é construir a rede. Você sabia que geralmente quando você ocupa 40% da rede, 50% da rede, você gastou mais dinheiro ativando o cliente do que construindo a própria rede? Geralmente é isso. Quando tem um projeto bem dimensionado, né, um projeto coerente, aí, com 40% de taxa de penetração em uma determinada área, ou seja, tem 1.000 residências numa área, você tem que construir portas para pelo menos 400 residências. Então quando você atinge, vamos lá, metade da ocupação dessa rede, cara, você gastou mais dinheiro na rede, na ativação dos clientes do que na rede, né? Então, precisa de um estudo de viabilidade financeira. Tendo isso, poxa, tá tudo certo, encaminhar o projeto de compartilhamento. A lei diz, né, a regra do jogo diz que para lançar uma fibra ótica a gente tem que fazer o projeto de compartilhamento e tem que pagar aluguel para a concessionária de energia. É o que nós somos obrigados. Se você vai fazer ou não vai fazer é outro papo, mas essa é a obrigação. Então, tendo o projeto, tendo o estudo de viabilidade financeira, tendo tudo certinho, agora é a hora de submeter o projeto à concessionária para fazer a aprovação. Isso geralmente está com o projetista. O projetista ele tem um domínio dessas etapas, isso está no guarda-chuva dele, ele controla, ele tem que conhecer essas etapas aqui. Esse momento, estando pronto, né, tudo isso estando pronto, chega numa etapa de compra de materiais e de capacitação de equipe. Contratar equipe, capacitar a equipe, comprar material, isso é administração do provedor, geralmente compras e RH, está dentro dessa pegada aí. Tendo isso tudo ok, agora sim chega a etapa de construção de rede. Agora é a hora de construir a rede. E não antes do projeto, lançar cabo antes do projeto, não. Agora chega a hora de construção da rede e certificação da rede e manutenção e ampliação da rede. Depois que passou por todas essas etapas, chega nesse momento aqui. Importante, muito importante. Nessa etapa de construção, de certificação de rede, pode acontecer, e é normal acontecer, da equipe de campo identificar um problema no projeto. Encontrar lá, por exemplo, o projeto diz que a fibra vai entrar numa determinada rua. Chega lá, não tem um poste na esquina, vai ter que fazer uma cordoalha, por exemplo. Então a equipe de campo vai resolver a situação, vai ajustar o projeto, vai conversar com o projetista, enfim. Mas depois que ela fizer a modificação, ela precisa devolver essa informação para o projetista e o projetista precisa atualizar o projeto. O projetista disse que naquele poste vai ter uma caixa de atendimento. A equipe de campo chegou lá e naquele poste tem um transformador. Ela teve que botar aquela caixa um poste para frente. A equipe devolve essa informação para o projetista, ele atualiza nos projetos e a informação ela fica atualizada. Esse processo se chama o as-built, que a gente trazendo a tradução ao pé da letra significa o como construído. Então isso é importante, porque de que adianta ter um projeto bem dimensionado, desenho bem bonitinho, bem completo, se no campo está instalado diferente? Então é importante respeitar essa etapa de as-built, que é atualizar o projeto conforme aquilo que de fato foi construído, porque é normal acontecer alguma divergência do projeto para o campo. Às vezes acontece até da gente levantar as informações de poste antes de fazer o projeto
E até dar essa volta inteira, aprovar projeto, começar a construir, passaram 6 meses, quando a equipe vai lançar a fibra, poxa, tinha um poste que não tinha transformador e agora tem transformador. Tinha um lugar que a gente ia ter que botar um poste para fazer um cruzamento, chegou lá e já tinha um poste. Porque as coisas mudaram, evoluíram, a concessionária fez algum trabalho na região, então pode acontecer alguma modificação, é normal, mas o importante é atualizar o projeto para ter o projeto atualizado, fiel com o que está na rede, que está instalado propriamente dito. E aí sim, ativação dos clientes. Importante, esse ciclo, ele é um ciclo sem fim, porque uma coisa é a construção da rede. Só que depois da construção da rede, vão acontecer manutenções, rompimento, por exemplo. Teve rompimento, tem que ser analisado, pega os materiais, faz a construção, certifica se ficou ok e atualiza o projeto. Que agora teve um rompimento, eu tive que botar mais uma caixa de emenda lá para corrigir esse rompimento. Eu botei um outro cabo, eu fiz mais fusões, precisa atualizar o projeto. Terminou de construir a rede numa cidade, vai construir na outra cidade? De novo, idealização, levantamento de informações, fazer o projeto, capacitar a equipe, comprar material, fazer projeto de compartilhamento, segue todas as etapas até liberar a outra rede também. Então a quinta dica é respeitar o ciclo de construção de uma rede, porque ele existe e demora, Final do ano eu fiz um projeto para um provedor e foi muito legal fazer aquele projeto, um projeto grande, foi um projeto bem bom mesmo. E para aquele empreendedor, aquele empresário que ia construir uma rede, ele já teve um outro provedor no passado, ele vendeu um outro provedor há muitos anos atrás, ganhou um bom dinheiro com isso, ele tinha uma boa rede e ficou um tempo quietinho e resolveu brincar de provedor de novo. E aí ele trouxe essa ideia, esse Machado, cara, me ajuda, eu quero um projeto para essa cidade aqui, o meu projeto é assim, 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 assim. Tá bom. Para fazer o desenho do projeto, eu tive liberdade para colocar aquilo que eu acreditava. Dimensionamento das caixas, dimensionamento dos cabos, as rotas. Ele me deu carta branca. Machado, faz o projeto como tu acredita que tem que ser o projeto, como tu conhece que tem que ser o projeto. E eu fiz todo o dimensionamento. Para esse provedor, o dinheiro não era o problema. Ele queria construir aquela rede, ele tinha o dinheiro para construir aquela rede. E mesmo assim, a gente está falando de um ciclo que levou 6 meses entre a idealização, fazer o projeto, montar a equipe, capacitar a equipe, comprar material, ter as autorizações, construir a rede, certificar a rede e aí começar a ativar clientes. 6 meses. Então existe um ciclo longo, um ciclo importante. Quando a gente pula alguma etapa do ciclo, alguma coisa errada pode acontecer, a gente aumenta as chances de talvez acontecer algum tipo de problema, mas é um ciclo muito extenso, a gente tem que respeitar, não adianta mesmo. Então é uma experiência que recentemente eu participei, a gente fez exatamente esse ciclo aqui e levou 6 meses e não tinha problema de dinheiro. Agora, se tiver problema de dinheiro, limitação, outros tipos de limitação, vai demorar mais tempo ainda. Então não existe rede que nasce de um mês para o outro. Outro provedor vem aqui, lançou e afibrou a cidade em uma semana. Cara, isso aí já estava sendo projetado há muito tempo atrás, já estava em encaminhamento, em aprovações, e aí sim foi feito o lançamento. Galera, vamos bater um papo aqui pelo chat, vamos tirar umas dúvidas aqui pelo chat. As dicas em si que eu queria separar são essas 5 que eu passei. Só reforçando aqui, recapitulando. Dica 1, tenha um projeto, tudo começa no projeto, o projeto é a base. Dica 2, não seja uma cópia, vá lá e faz o teu dimensionamento conforme a tua necessidade, conforme o teu bolso, conforme a tua região. Faça o seu dimensionamento para evitar copiar erro dos outros. Terceiro, tenha o domínio sobre o sinal da rede. Poxa, a tecnologia permite a gente prever o sinal, monitorar esse sinal. Então, faça o cálculo de potência e tenha o domínio sobre o sinal da rede. Cuidado com o barato que sai caro, aquelas ideias que a gente acha que vai economizar uma grana e no final das contas a gente se mete numa furada. E a quinta é respeite o ciclo de construção de rede, da idealização até a operação da rede. Tem muito chão e é importante a gente respeitar todo esse ciclo para não ter dor de cabeça. Uma outra coisa importante também, muito importante, é que a cada ciclo que você tiver nesse processo de construção, cara, foca naquele ciclo. Foca naquele ciclo. Tem gente que faz o projeto pensando se a rede vai ser balanceada ou desbalanceada. Faz o dimensionamento da caixa já pensando no nível de sinal da caixa. Faz o dimensionamento das caixas pensando em quais fibras vai utilizar. Cara, faz uma coisa por vez para você dedicar atenção para aquela etapa e fazer bem feito, não ter que voltar, não ter que refazer. O retrabalho custa muito caro mesmo. Então o negócio é evitar o retrabalho, simples assim. Tá? Vamos nas perguntas aqui, pessoal.
O Felipe colocou o seguinte, ó, quanto custa em média um projeto? Tem alguma vantagem? Tem várias perguntas aqui numa só pergunta, tá? Primeira passo. Quanto custa em média um projeto? Felipe, depende muito do projeto. Muito do projeto, muito do projetista e muito do que vai ser entregue também. Tem projetista que cobra por poste, tem projetista que cobra por metro, tem projetistas que fecham o olho, cobram um valor fechado, nem sabe se aquele valor é um valor que dá lucro ou não. Depende muito, porque é um trabalho, é uma tarefa que, vamos lá, toda ela está baseado em recurso intelectual, né? Não tem matéria-prima envolvida. Dependendo do projetista, região que você vai contratar, você vai ter mais custos com taxa disso, taxa daquilo, plotar material não sei o que, isso é outra coisa. Mas boa parte do seu custo ele é de desenvolvimento mesmo, é hora. E o valor de hora também muda de pessoa a pessoa. Poxa, tem pessoas que a sua hora vale 300, 400, R$1.000. Tem pessoas que a sua hora vale R$80. É o que a pessoa estudou, é o que ela consegue entregar, é a diferencial que ela consegue entregar. Então, valor de mão de obra é uma coisa muito complicada, não tem uma média que vale para todo mundo o nível de projeto. Outra coisa importante, quando você faz um projeto, por exemplo, para 500 portas, um projeto de 500 portas para um projeto de 800, 700 ou 1.000, o trabalho é muito parecido mesmo. Um projeto de 1.000 portas não demora o dobro do tempo do que um projeto de 512 portas para fazer. Então isso também influencia. Num projeto pequeno, o valor por porta, ou por metro, ou por poste é maior do que um projeto grande. Então isso é uma outra variável também, que um projeto maior, o valor por porta pode custar menor por isso. Tá? Mais uma pergunta que estava junto na pergunta do Felipe aqui. Tem alguma vantagem de ter uma CTO em cada poste? Felipe, quando a gente vai fazer o dimensionamento da rede, tá? E o Victor colocou aqui que muitas empresas instalando praticamente uma a cada 3 postes. Tá? As caixas, quando a gente faz o dimensionamento dela nos postes, a gente faz para atender uma determinada quadra, para ter uma área de atendimento. Então, poxa, esse poste aqui vai atender, por exemplo, essa quadra tem 40 residências, eu estipulei 40% de taxa de penetração, então eu preciso colocar uma caixa de CTO que tenha 16 portas, 16 a 40% das 40 residências. Beleza. Está definido. Para a próxima quadra, poxa, por mais que seja perto, se essa minha caixa com 16 portas já está reservado para aquela área, eu vou ter que colocar mais uma. Então o dimensionamento da caixa, ele está associado à área que a gente vai atender versus a quantidade de residências que a gente quer atender. Geralmente quando a galera vai colocando uma regrinha assim, bota 1, pula 3, bota 1, pula 3, bota 1, pula 3, muitas vezes não tem projeto. Não está sendo dimensionado propriamente dito. É 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 e faz a rede inteira. Só que pode ser que você entre num bairro onde os terrenos sejam terrenos estreitos, que tenha bastante casa, geralmente bairros um pouco mais populares, você tem muita casa para pouco metro, digamos assim. A sua relação de área versus casa é muita casa nessa região. E aí você bota, por exemplo, 1 pula 3, 1 pula 3, pode ser que lote as caixas e faltem portas. Agora, quando você vai num outro bairro, uma classe A+, uma classe superior, uma classe onde os terrenos são maiores, as casas são maiores, poxa, pode ser que você bota uma caixa e pula 5 postes, 6 postes para colocar outra. Porque uma caixa atende bem aquela região e vai sobrar a porta ainda. Então por isso que não existe uma receitinha, faça sempre assim em todas as cidades e todos os bairros que vai dar certo. Não tem, a gente tem que realmente pensar na hora de fazer o dimensionamento. Que mais? Vamos ver aqui mais uma. Ó, o Josué colocou o seguinte, para fazer uma rede balanceada com 8 CTOs por porta, eu preciso ter uma fibra de 12 FO? Josué, depende como você vai fazer a sequência das CTOs. Vamos supor que você tem então 8 CTOs, as 8 CTOs estejam em linha, uma rede balanceada com as 8 CTOs em linha e o splitter de primeiro nível vai ficar no início dessa fibra. Se o splitter fica no início, o splitter de 1 para 8, e você vai iluminar 8 CTOs no ramal balanceado, você vai ter que precisar de 8 fibras. Aí sim, esse cabo tem que ser de 8 fibras ou tem que ser de 12 fibras para fazer o atendimento. Agora, se por algum motivo você tem um backbone
E quando o backbone cruza esse ramal, se você tiver 4 caixas para cada lado, você pode botar o splitter de primeiro nível no meio do ramal. E aí você vai iluminar 4 fibras para um lado e 4 fibras para o outro lado. Então você vai iluminar as mesmas 8 caixas, porém está no meio do caminho o splitter de 1 para 8 de primeiro nível. E aí você consegue trabalhar com cabos menores. Então tudo muda conforme a posição do splitter de primeiro nível. Se o splitter de primeiro nível está no meio do ramal, você vai usar a fibra 1 a 4 para um lado e 1 a 4 para o outro lado. Pode pegar um cabo de 6 vias que vão sobrar 2 fibras. Se o splitter está no início, vai precisar de 8, vai ter que colocar um cabo de 12 para poder iluminar 8. Ou se o backbone está na ponta, olha só. Olha o meu Google aqui, ó. Vamos supor que nesse ramal aqui de baixo, vamos supor que tem 8 caixas. Tá? Não são 4, são 8. Se eu botar o splitter aqui na ponta, eu vou iluminar 8 fibras. Agora, se eu botar o meu splitter de primeiro nível aqui no meio, eu vou trazer uma fibra para iluminar esse meu splitter. Depois eu vou ter que voltar com 4 fibras para iluminar 4 caixas. E depois eu vou continuar com 4 fibras para iluminar 4 caixas para frente. Eu vou usar 5 fibras nesse trecho aqui para iluminar o ramal. Então eu também consigo fazer com um cabo de 6 vias. O que eu queria te dizer, na verdade, com esse exemplo, é que muda muito conforme a posição do splitter de primeiro nível. É ele que vai ser fundamental você entender a posição dele para dimensionar o cabo. Tá? Que mais aqui? Ó? Sobre a construção, como um pequeno provedor sobre a quantidade de caixas e qual a distância ideal para o cliente. Davi perguntou sobre a construção de rede e a questão da baixada, do tamanho da baixada e quantidade de caixa. Davi, assim, baixada, o cabo drop, a recomendação, não é proibitivo, tá? Mas a recomendação é que não passe de 150 metros, por vários motivos. Primeiro motivo, o cabo. Poxa, o cabo drop ele é o cabo mais sensível da rede. Quanto mais drop tiver na rede, pior, mais vulnerável fica a rede. A chance de ter chamados é maior quanto mais cabo drop. Então, por isso, primeiro ponto. Então, você traçar um limite aí de 150 metros, por exemplo. Claro que quando você bota um limite de 150, cara, não é 880, assim, não é uma coisa 100% fixa. A minha casa, por exemplo, minha casa tem 179 metros de fibra da minha caixa, da minha ONU, até a CTO tem 179 metros de fibra. Então não é uma linha 100% exata, mas mais ou menos 150 metros como limite. Vão ter exceções. Você não vai conseguir um projeto inteiro com 150 metros. 150 metros também é um valor que muitas concessionárias limitam. Então se você tem uma rede que você submeteu o seu projeto à concessionária, está tudo regularizado, tudo certinho, cara, tem que respeitar isso também, que é o tamanho da baixada. Agora, se você não tem, mas pensa em ter uma rede legalizada daqui a um tempo, você também tem que respeitar o tamanho da baixada. Porque senão você vai ter baixadas com 200, 250 metros e vai estar irregular. Vai estar irregular. Também precisa pensar. E aí, sobre a capacidade da CTO, você tem que cruzar as informações. Posição e distância versus quantas casas você pretende atender naquela região ali. Aí você chega no número do splitter da caixa CTO. Só que olha a pegadinha. Tem concessionárias que limitam a quantidade de atendimento de cliente em um mesmo poste. Ou seja, algumas concessionárias dizem que só pode ter 8 clientes numa caixa, você já sabe que você vai ter que usar um splitter de 1 para 8. Ponto. Foi definido porque a concessionária te limitou, então tem que conhecer as regras do jogo, tá? Tem um vídeo aqui no nosso canal, dá uma pesquisadinha sobre como dimensionar CTOs. É uma aula de dimensionamento das CTOs que eu trago uma prática nisso, tá? Dá uma fuçada aqui, tem um monte de vídeo aqui no nosso canal. Procura com esse nome de dimensionamento de CTOs que você vai encontrar essa aula aí também. Tá? Galera, o que eu tinha separado para hoje é isso. Tem só 2 aqui que eu quero responder. O Edmilson perguntou se eu faço projetos. Sim, eu faço projetos. Porque não faz sentido eu fazer aula, curso, treinamento de projeto e não fazer projeto. Meio estranho isso, né? A gente ter aula com quem não pratica aquilo que está ensinando. Então eu faço projeto sim. Claro que num volume menor do que eu sempre fiz, porque eu tenho que dividir meu tempo com os alunos, dividir tempo com aula, mas faço projeto sim para estar sempre ligado, antenado, sempre estar trazendo alguma coisa diferente, fazendo um projeto um pouquinho diferente. E a outra pergunta que vieram também aqui, pediram cupom de desconto.
Eu não tenho nada de cupom de desconto hoje, tá, para curso de projetos. Mas para semana que vem eu vou ter uma novidade legal sobre o curso de projetos. Então quem tiver aí semana que vem vai ter uma novidade muito legal sobre o curso de projetos. A gente tem que estar em evolução constante, aprendendo a todo momento, atualizando os conteúdos. Então tem uma novidade muito boa semana que vem também sobre projetos. Beleza? Galera, valeu, obrigado para quem participou da nossa aula aqui ao vivo. A ideia era trazer essas dicas porque, bem ou mal, é um empurrão para a gente começar. São pequenas dicas, dicas simples, mas são fundamentais, é aquele empurrão para a gente começar. Quando a gente está iniciando, parece tudo muito confuso, tem muita coisa, a gente está preocupado com dinheiro, com o negócio, e aí a gente acha que não vai sair desse buraco, mas se você pega essas 5 dicas, rabisca, começa a imaginar como vai ser o seu projeto, você vai ver que as coisas começam a fazer sentido. E muitas vezes, quando você faz o levantamento das informações, antes de desenhar o projeto, você já entendeu como é que vai ser mais ou menos o projeto. A sacada é essa. Quanto mais informações você levantar, mais premissas, mais padrões, tudo que você estudar antes, você já está moldando o seu projeto. Você não percebeu, mas você está moldando o seu projeto. E aí quando chega a hora de desenhar, é o desenho, é a documentação, é a formalização daquilo que já está na sua cabeça, daqueles parâmetros que você definiu na sua cabeça como um requisito. Tá bom? Galera, valeu! Obrigado para quem participou até o final aí. E fica ligado na semana que vem, além de ter mais um conteúdo top, vai ter também uma notícia muito boa aí no curso de projetos. Valeu!